Vários personagens da Marvel já assumiram o título de motoqueiro fantasma ao longo dos séculos. Esse posto é dado geralmente para personagens que fazem um pacto com o Mephisto e ficam ligados a um espírito da vingança. Mas o mais famoso deles é o espírito da vingança, né, o motoqueiro fantasma ali, que fica com Johnny Blaze, que é o personagem do vídeo de hoje. Johnny era filho de um dublê que acabou morrendo durante um dos seus trabalhos, mas foi adotado por Crash Simpsons, né, a sua esposa Mona e a sua filha Roxanne. Seu pai adotivo descobriu um câncer e, com medo de perder um ente querido, Johnny fez um pacto com o Mephisto para curar o seu pai. O seu pai acabou morrendo logo depois por um outro motivo, então o pacto não funcionou tanto assim, né? Curou do câncer, só que ele morreu de qualquer forma. Só que aí, cara, o Mephisto veio pegar sua parte do acordo, a alma do pobre Johnny Blaze. Na verdade, o Mephisto ligou a alma do Johnny Blaze à alma do Zarathus. O Mephisto fez isso na esperança de conseguir controlar o espírito da vingança. Zarathus, né, que era um espírito muito rebelde. Johnny, por si só, é um humano comum, sem poderes ou grandes habilidades, mas unido ao Zarathus, ele é ridículo de tão forte. Um dos poderes que o Johnny Blaze recebeu quando se ligou aos Zarathus, né, e um dos mais característicos também dos motoqueiros fantasmas, são as suas chamas infernais. Essa é uma manifestação do seu poder sobrenatural, derretendo a pele do hospedeiro até que restem apenas ossos e chamas. Com o tempo, Johnny Blaze foi aprimorando esse poder ainda mais, para fazer mais do que apenas pegar fogo. Esse fogo infernal tem como origem as várias almas no submundo, que servem de combustível para o motoqueiro fantasma. A sua transformação garante ao motoqueiro super força e mais resistência, também mais agilidade. E o fogo serve até mesmo como uma barreira para ataques que possam vir para o personagem. Ele pode usar o fogo também para atacar diretamente os seus inimigos. Reforçar outras armas, como ele já fez com uma espingarda e também com veículos, além de conseguir criar também objetos do nada. Então, se por acaso ele quiser criar uma arma do seu fogo, ele também consegue fazer isso. Normalmente a gente não vê ele utilizando sempre essa habilidade de criar objetos do nada, mas ele já demonstrou isso nos quadrinhos. E o lance de, com seu fogo infernal, melhorar, aprimorar ainda os equipamentos como armas e veículos, a gente já viu ele fazendo isso inúmeras vezes, né? Se ele pegar uma arma, por exemplo, e uma espingarda, ele coloca o seu fogo infernal nela, e então as rajadas, né, o tiro dessa espingarda vai se tornar muito mais potente. Após retornar do inferno nos quadrinhos, Johnny Blaze se mostrou capaz de cuspir as suas correntes ao se transformar, mas geralmente essas correntes são invocadas magicamente sem precisar necessariamente cuspir elas. Ele pode também lançar chamas a partir de todo o seu corpo ou locais específicos como os seus olhos, boca e braços, criando assim ataques mais focados ou omnidirecionais, assim como é capaz de criar barreiras também feitas de chamas. Ele e mais alguns motoqueiros fantasmas já se mostraram capazes de alterar até mesmo o clima, manipulando raios e fazendo também chover bolas de fogo do céu, atacando todos ali na área de alcance. E como é uma chama mágica, divina, principalmente infernal, ela pode queimar não só a carne do oponente, mas também queimar a sua alma. E o motoqueiro fantasma também tem uma habilidade interessante envolvendo esse fogo infernal. Ele consegue mudar a coloração desse fogo a hora que ele quiser, como quando nos quadrinhos passou para a cor vermelha, né, quando ele entrou na equipe dos Thunderbolts. Mas não só de chamas que vive o motoqueiro fantasma, ele é ridiculamente forte fisicamente, além também de ser tão resistente quanto a sua força. Quando o Zarathus toma conta do seu corpo, não existem limites para o que o motoqueiro fantasma possa fazer. Mas ainda no controle do Johnny, ele tem força o suficiente para puxar um helicóptero em pleno voo e carregar prédios inteiros com ele. Também já encarou o Hulk em uma luta e, mesmo sendo acertado por golpes poderosos, até mesmo sendo pego de surpresa, a luta terminou sem nenhum ferir gravemente o outro. Inclusive, o motoqueiro fantasma, cara, encarou o Hulk de Guerra Mundial Hulk, que é uma das versões mais poderosas do Hulk, se não a mais poderosa. Só que ali na luta, o motoqueiro, ele viu, né, os pecados do Hulk, e naquele momento o Hulk tava na razão, então o motoqueiro deixou o Hulk seguir ali pra se vingar dos Illuminates. Mas o momentinho que eles brigaram ali, cara, nenhum ganhou do outro não. Foi uma luta interessante, queria ter visto mais. Outro poder, habilidade que muitos não se lembram, né, ao falar do motoqueiro fantasma, é a sua insana capacidade de se regenerar, o seu fator de cura. Ele possui também imunidade à dor, independente do grau de ferimento que ele esteja sofrendo, então atacá-lo é quase que inútil. Mesmo assim, caso ele seja ferido, também
Porém, não adiantaria muita coisa, já que ele tem um dos fatores de cura místicos ali mais poderosos de todos, que se iguala aos maiores fatores de cura de toda a Marvel. Também nos quadrinhos já chegou a esmagar o crânio do motoqueiro fantasma e o motoqueiro se regenerou sem nem mesmo mostrar algum tipo de dor pelo que aconteceu. Enquanto também lutava contra um dos vários demônios que se intitulava de Satanás, ele teve a sua perna arrancada e apenas a regenerou no mesmo instante, impressionando até mesmo o demônio que estava lutando contra ele. What the hell? Para todos os casos, apenas armas divinas, né, ou então armas que foram encantadas com poder divino, podem ferir o motoqueiro fantasma. Em algumas passagens dos quadrinhos também é dito que para matar o motoqueiro fantasma, o espírito da vingança, um Zaratos da vida, cara, apenas o criador, o Deus Supremo da Marvel poderia fazer isso. Segundo os quadrinhos, é o único jeito de acabar permanentemente com a vida do motoqueiro fantasma, cara, o próprio criador indo lá e fazendo isso. Porém, algo que não pode matar o espírito da vingança, mas sim o hospedeiro, é separá-los. Não acontece com muita frequência nos quadrinhos, mas caso ocorra, o hospedeiro voltaria a ser um humano sem poderes, um humano normal, e morreria facilmente nas mãos de qualquer vilão. O próprio Johnny Blaze tirou o espírito do motoqueiro Danny Kent, que é outro motoqueiro fantasma, né, que na época era o líder do inferno, mas não foi na intenção de matá-lo. Mas tem um outro poder também, uma outra habilidade que, cara, simplesmente eu não posso deixar de mencionar aqui nesse vídeo, o famoso Olhar da Penitência, que é a marca registrada do motoqueiro fantasma e um dos poderes mais absurdos também de toda a Marvel. A pessoa que olhar diretamente em seus olhos irá sofrer de uma só vez todos os crimes e pecados que essa pessoa já cometeu em toda a sua vida por toda a eternidade. Esse poder é tão forte que já foi capaz de explodir um anjo, fazer o Deadpool repensar todas as suas atitudes e matar seres interdimensionais e outros seres demoníacos. Em teoria, apenas seres sem alma ou com proteção divina podem resistir ao olhar da penitência sem morrer, mas isso é bem inconstante. O Thanos, por exemplo, em uma versão já se mostrou capaz de olhar nos olhos do motoqueiro fantasma e sentir prazer, e não queimar sua alma com o olhar da penitência. Fora outros personagens também que conseguiram resistir ao olhar da penitência, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal só para isso, todos os personagens que já resistiram ao poder do motoqueiro fantasma. Vou deixar no card ou pesquisa aqui no canal. Parece então que se o vilão não se arrepender daquilo que fez, nem que seja um pouquinho, ele não vai sofrer as consequências do olhar da penitência. Mas eu explico isso melhor lá no vídeo. Esse poder do olhar da penitência está muito ligado ao fato do motoqueiro fantasma ser capaz de sentir o pecado das outras pessoas, lendo seus corações e almas, e assim conseguir manipulá-los. Dessa forma, ele decide se a pessoa merece ou não ser punida, e qual será a forma de punição. Pode causar um colapso emocional em suas vítimas e também deixá-las totalmente sem emoções. Pode inclusive remover esses pecados das pessoas, devorando os pecados, deixando a pessoa totalmente limpa, pronta para uma vida nova, cara. Um monte de pessoas aí precisariam de uma limpeza dessa do motoqueiro, cara, né? Quanto que ele cobraria pra fazer isso? Ou pode fazer um efeito reverso, que é devorar por completo a alma de alguém, o que mata o indivíduo nesse processo. Dois objetos mais utilizados pelo motoqueiro fantasma Johnny Blaze, né, são as suas correntes e também a sua moto. As correntes podem ser invocadas imediatamente, como eu disse antes, na hora que ele quiser ele invoca ali, as correntes aparecem na frente dele. Essa corrente é capaz de cortar quase qualquer coisa, se transformar também em outros objetos e responde a comandos mentais do motoqueiro fantasma. Ele também é capaz de fazer as correntes se separar e lançar os seus fragmentos nos inimigos, como shurikens, por exemplo. Não há limites, cara, para a extensão dos poderes dessas correntes, visto que são criadas magicamente. Então meio que é controlada pela imaginação do motoqueiro fantasma. E vale lembrar também que elas são quase indestrutíveis. A sua moto também é invocada quando ele se transforma e também obedece aos seus comandos mentais, podendo dirigir até mesmo quando ninguém está montado nela. Essa moto pode andar por cima da água, direções verticais ou horizontais, tipo assim, escalar um prédio, né? E em alguns poucos casos, essa moto também já demonstrou a capacidade de voar, cara. Pois é, tem sim versões do motoqueiro fantasma que tem uma moto voadora e tal, mas eu tô falando da moto do Johnny Blaze. Ela mesma já se mostrou a capacidade de voar. Quanto mais fogo infernal estiver imbuído em sua moto, mais rápido essa moto pode se mover. Mas o motoqueiro não depende da sua moto para se tornar rápido. O Johnny Blaze já se demonstrou capaz de correr de igual para igual contra um velocista da Marvel, que é uma clara paródia do Flash, né? Em uma ocasião que a realidade havia sido alterada. Outro objeto que nas histórias mais atuais já não é mais utilizado pelo personagem é a sua espingarda, que ele inclusive guardava o poder do espírito da vingança para poder utilizar esse poder sem precisar se transformar. Ela nunca ficava sem munições e podia também atirar quantas vezes fossem necessárias, e feria também os seus inimigos muito mais do que uma espingarda normalmente feria, né? E olha que normalmente já fere bastante.
Hulk. E aproveitando também que eu tô falando de transformações, cara, muitas pessoas não sabem, mas sim, o Johnny Blaze também é capaz de controlar as suas transformações da forma que ele quiser, diferente do Incrível Hulk. Na verdade, o Hulk até que consegue, né? Se ele fica com raiva, ele transforma. Se destransformar que é mais complicado pro Hulk. Bom, com o Johnny Blaze era mais ou menos assim também no início das suas histórias. Ele não tinha controle e se transformava todas as noites, mas com o tempo foi dominando melhor esse poder. O próprio Deadpool perguntou se o Johnny Blaze podia ou não desligar a transformação, e o Johnny afirmou que sim, menos quando ele estava no inferno. Em sua forma demoníaca, ele não tem necessidades de comer, fazer necessidades básicas ou até mesmo dormir. A magia anula qualquer necessidade que ele tenha como um ser humano. Mas a transformação tem dois fatores: Johnny Blaze, cara, e os Zarathos. O espírito dos Zarathos, né, que é o espírito da vingança, está constantemente tentando tomar posse do corpo do Johnny Blaze. É o Johnny Blaze controlando melhor os seus poderes que não permite que isso ocorra. Já tiveram sim algumas situações, cara, que os Zarathos conseguiu tomar posse do corpo sem o controle do Johnny Blaze. E aí, meu irmão, o Zarathos estava imparável, não tinha ninguém pra controlar ele. E aí, obviamente, né, o motoqueiro fantasma ascendeu, cara, ele subiu, evoluiu ainda mais os seus poderes, se tornou praticamente imparável. Porém, a alma bondosa do Johnny Blaze é necessária para manter o espírito da vingança Zarathos sob controle, já que a destruição que ele pode causar é incalculável. O Doutor Estranho disse que em potência mágica, o motoqueiro fantasma tem poder ilimitado, cara. Isso são palavras do próprio Mago Supremo da Terra. Lembrando também que quando ele se transforma, o Johnny Blaze é incapaz de adentrar em locais santos, tipo igrejas e locais batizados. Se isso acontecer, o motoqueiro se destransforma e o Johnny Blaze volta para sua forma original. Em compensação, outro poder muito interessante também do motoqueiro fantasma é a sua habilidade de adentrar em dimensões diferentes. Constantemente ele tá mudando ali da dimensão do inferno, né, dimensão demoníaca, e também para a dimensão dos vivos, a Terra. Ele também pode alterar o seu tamanho para ficar gigantesco, e graças ao seu encontro com diversas entidades místicas, ele também tem um profundo conhecimento em magia. Essas são todas as informações que eu pude reunir aqui a respeito do corpo, dos poderes e da história do motoqueiro fantasma. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu pego um tema mais ali e me aprofundo mais nos poderes, ou me aprofundo em outras curiosidades a respeito do personagem. Então se inscreve aqui, cara, que aí você vai conhecer muito mais desse mundo místico da Marvel e vários outros mundos também aí dos quadrinhos. Te convido a se inscrever, deixar o like. Até amanhã. Valeu!